que eu vou falar hoje? Eu vou falar como que a gente faz essa abordagem, né? Sobre a espiritualidade, como é que a gente inicia essa fala, né? E é interessante que, quando eu estava estudando sobre o tema para ver, eu me lembrei lá da época de faculdade, né? E qual era a orientação que a gente tinha lá na faculdade? Olha, você, enquanto profissional da psicologia, você precisa ser muito neutro. Você não pode demonstrar absolutamente nada e não usar nada que lembre algum tipo de religião, nem que demonstre nenhuma tendência. Mas eu me lembro que naquela época, a situação, essa orientação, não era só em função de respeitar ao outro. Era para não fazer o assunto surgir, porque esse assunto, às vezes, conflitava bastante, não é? Com a prática clínica do psicólogo, né? E aquilo me incomodava um pouco, porque se eu estou aqui para ouvi-los, para ouvir do meu paciente aquilo que é mais importante dele, ou seja, eu, na minha prática clínica, em psicologia hospitalar, em oncologia, nós ouvimos muito a respeito do sofrimento. Mas qual é o instrumento de luta do meu paciente? O que ele tem dele, só dele, que o torna resiliente, que deixa que ele tenha esperança, apesar de tantas evidências? E veja, ser resiliente e ter esperança não é negar. Não é negar, é falar da dor e dizer o quanto é que a gente tem dentro de nós, guardado, a vontade de viver, ou de ser feliz, ou de entender a doença e de tocar o que nós tocamos. Tocamos a vida, não é? Então, isso era um questionamento. Então, eu vou falar de espiritualidade, e para isso eu trouxe esse conceito, que eu acho que é um conceito bem interessante, não é? Que a espiritualidade e a saúde, elas começaram a ficar muito juntas há muito tempo, mas a ciência começar a estudar dessa maneira muito junta, infelizmente não é uma coisa tão antiga assim, não é? Antigamente, muito antigamente, lá a gente sabia que o recurso que as pessoas tinham, né, diante da ausência ou de nenhuma medicina possível, era o quê? A oração, a força, né? E isso se perdeu, às vezes, até com a ciência, com a chegada da medicina, a gente foi deixando tudo isso muito para lá, né? E aí começou a fazer muita falta, sabe? Apesar de tudo isso que a gente tem aqui, de tanto recurso tecnológico, ainda assim, quem se submete a todo esse recurso tecnológico é o ser humano, né? Então, vamos lá. É reconhecido como um fator que contribui para a saúde de muitas pessoas. É encontrado em diversas culturas, não é, e sociedades. Ela expressa de uma forma individual, no sentido de buscar alguma coisa que é sua, única, e você pode representá-la através de uma religião ou não. Isso mas é muito importante. Uma crença em Deus, na família, no naturalismo, racionalismo, enfim, né, a gente observa aqui que a pessoa ela pode se manifestar a espiritualidade dela de diversas formas, né? Então, a gente tem que acolher esse olhar, acolher essa forma de que eles trazem aqui para a gente. Todos esses fatores podem influenciar de maneira muito interessante os pacientes, os cuidadores, os profissionais da área da saúde. Todos nós nos envolvemos, né? Não é só única e exclusivamente detectar, categorizar e falar na minha reunião ali. Então, a via dele de espiritualidade é essa, ou a religião é aquela, ou ele prefere ser assim ou daquela outra forma. É definitivamente compreender o que é a espiritualidade. Da onde vem aquela força? Qual é a importância de tudo isso na vida do meu paciente e quanto de recurso ele tem para poder lidar com isso. E o quanto a família consegue acolher isso, consegue ampliar isso é muito interessante também. É um tema cada vez mais pesquisado e discutido no nosso meio científico, e já existem estudos científicos que apontam
para os benefícios, né, para a maioria dos pacientes, e que age de forma muito pontual e muito perceptível no auxílio e tratamento médico e a restabelecimento da saúde como um todo, né? Então, já é um instrumento importante, né, gente? Diminui sintomas físicos, melhora a qualidade de vida. E a gente que estuda cuidados paliativos, a gente trabalha em cuidados paliativos, olha aqui, gente, a gente vê aumento da sobrevida. Olha que interessante, né? Existem estudos consistentes também que dizem e apontam, e isso é uma coisa interessante. Lembra que eu falei, a gente não tocava no assunto, porque eu achava que o meu paciente ia se incomodar? Não. Os pacientes gostariam, sim, que a sua espiritualidade fosse abordada pelo seu médico, pela enfermeira, pelo fisioterapeuta, pelo nutricionista, pela psicóloga. Eles gostariam, sim, de poder conversar com isso sobre sobre a espiritualidade com a equipe que os cuida, não é? Os clínicos também agora reconhecem a importância dessa abordagem. Os médicos, nós profissionais também bebemos dessa fonte. Ao reconhecer o que é espiritualidade para aquele nosso paciente, nós temos uma chance maior de ampliar o nosso cuidado, de ampliar o nosso olhar e ser mais pontual, mais efetivo, mais presente na vida dessa pessoa. Poucos profissionais, efetivamente, hoje, questionam seus pacientes sobre esses aspectos da vida. E, gente, essa lacuna, esse ato todo entre reconhecer a importância da espiritualidade e incorporar isso tudo na nossa prática, existem por alguns fatores, mas existe um deles que se ressalta, e eu acho que é um pouco da nossa bandeira aqui, né? Falta treinamento de como lidar e como abordar, não é? Quando a gente aprende a ser psicólogo, né, quando a gente faz a anamnese, uma das coisas mais interessantes que a gente precisa aprender é ter um tato quando você for conversar com o seu paciente, quando você for questioná-lo, quando você for fazer uma anamnese, né? Por quê? O que ele nos traz é conteúdo de trabalho, é conteúdo de vida, é história de vida. Então, quando eu, enquanto psicóloga, faço uma anamnese para um psicodiagnóstico, eu sei exatamente o que eu vou fazer com aquelas informações e principalmente o que eu quero com elas, não é? Quando eu falo espiritualidade, eu trago toda a minha equipe para me ajudar, eu preciso treiná-los para que todos entendam o que é isso, o que fazer com esse conteúdo. A doença, ela desencadeia a procura por significados, né? A busca por ressignificar a existência. Isso acontece, muitas vezes, porque a gente perde a nossa condição de saudável. E isso faz com que a maioria das coisas que a gente acredita, que a gente está seguro, que a gente está tranquilo, também caiam por terra. Existe uma desconstrução de tudo aquilo que a gente sabe, não é? Desde os tempos remotos, a espiritualidade está aqui para nos ajudar, não é? E ela já era abordada, mas a forma como ela está agora, ela está proporcionando a resiliência e a forma de enfrentar as dificuldades psíquicas e físicas. Ajudar pacientes e familiares a encontrar significados para suas experiências, para nós ainda é um desafio, né? E eles sentem que não tem preparo, a equipe às vezes não tem preparo para lidar com essa dimensão espiritual. Já que ainda, mas eu acho que isso está mudando, na nossa formação técnica, a gente não conta muito, né, com isso. Quando a gente, na minha época, quando a gente gostaria de falar a respeito disso, a gente procurava cursos fora, né, era uma coisa que você não tinha com quem debater, não tinha colega, às vezes, da tua turma, ou professor, que você conseguiria trazer essas questões, né? Era aquela questão que, sabe, fazia assim, então, ainda gerava aquele desconforto um pouquinho. Então, vamos lá. Efetivamente, como que a gente faz, não é? Uma das coisas importantes, o jeitinho, a forma, diz respeito
ao que você pretende, se é lidar, saber, conhecer e trabalhar com esse conteúdo, a gente começa assim, ó. A gente pode fazer durante uma avaliação ambulatorial, ou quando o paciente está internado, ou na nossa avaliação de cuidados paliativos, e em pacientes que simplesmente manifestem o desejo de conversar a respeito disso, né? E essa é uma coisa que a gente aqui tem trabalhado muito, tem conversado muito, proporcionar o momento, o espaço, o lugar para que essa questão venha e saber como amparar, como dar seguimento é fundamental, não é? É difícil, às vezes, falar das suas questões com alguém que você não tem empatia, com quem você não consegue se sentir acolhido, se sentir bem-vindo, não é? Imagina só falar de algo tão essencial como esse, não é? Então, o paciente, quando ele observa que o profissional que ali está receptivo a isso, a conversa é muito boa. Bom, e o que a gente deve evitar? A gente tem todo um feeling para cuidar dessas coisas, não é? E aí eu fiz esse slide com a seguinte finalidade. Muitas vezes nós trabalhamos com protocolos, não é? Protocolos de avaliação, protocolos, e isso é importante porque trabalhar por processos nos ajuda bastante. Primeiro que todo mundo se orienta e vai para o mesmo caminho, não tem gente perdida no meio do caminho, né? Segundo que a gente consegue analisar e ver como é que está o fluxo do nosso trabalho. Mas o que mais a gente precisa para ser efetivo na implementação desses protocolos? Saber em que momento isso é possível. Então, apesar do protocolo de avaliação existir, não é possível abrir mão do momento do teu paciente, do que precisa ser feito e da importância dessa avaliação, versus eu tenho que aplicar o protocolo. Então, o que a gente deve observar? A gente não pode fazer isso, ou não deve fazer isso em situações de extrema urgência, né? A pessoa acabou de receber uma notícia difícil ali, ela já estava internada há algum tempo, você já poderia ter estado lá, você já poderia ter falado a respeito disso, a gente já poderia estar com aquele caminho andado, mas aí a coisa se complica, aí a pessoa chega para falar de espiritualidade. Isso gera um sentimento desnecessário de medo, de angústia, de persecutoriedade, né? É ruim. E pensem, isso acontece ainda. Infelizmente ainda acontece, não é? E antigamente eu já ouvi até uma vez falar assim, então, a hora que a coisa fica feia, que é o momento da gente falar sobre isso, né? É como se a gente dissesse, então agora chegou a hora da gente apelar para o que transcende. E não é isso, a gente precisa já ter tudo isso conosco para fazer desse saber um instrumento ao nosso favor, uma coisa a mais, para que nós possamos fazer o melhor possível, não causar um pânico, né? Também não é possível chegar ali e falar, então, hoje eu vim falar disso. Vamos lá? Pegar uma folha, uma prancheta. Não, é difícil, né? Não é possível assim. E garantir que seja num ambiente adequado e no momento ideal, né? Então, vou usar o meu exemplo aqui da oncologia. É importante a gente conhecer a rotina do paciente e saber em que momento a gente entra ali para conversar com ele, não é? Então, se eu já sei que aquele paciente fará quimioterapia, ele tem que fazer, porque o quimioterápico, às vezes, ele tem um tempo de vida, ele não pode passar, ele tem que entrar para infundir, não é possível eu entrar no horário que eu sei que a quimioterapia vai entrar, que a enfermeira vai entrar, que todo mundo vai entrar, a fisioterapeuta está na porta, a fono está batendo, a moça da limpeza também quer entrar, né? Você vai deixando toda a fila lá fora, né? E aí, o que acontece? As pessoas batem, adentram, percebem e saem. Já foi uma intervenção, já foi uma interrupção. Chega uma hora que até você profissional, você fala, eu acho que estão me tocando, né? Você perde uma chance importantíssima, importantíssima. Nós não estamos falando de qualquer coisa e muito menos de qualquer jeito, não é?
ter tato. E isso a gente adquire, é um feeling, mas a gente vai pegando, sabe, gente, essa rotina, porque interrupções dessa ordem, quando estamos aqui, podem ser catastróficas, né? Então, às vezes, alinhar com a equipe que está lá fora ajuda também. Aí você vai falar, nossa, mas parece um detalhe. Mas, gente, é um detalhe que pode construir algo ou destruir tudo. Importante. Vamos lá. Existem inúmeros instrumentos que a gente pode usar, né? O FICA, o roupo, né? Mas, além disso, se nenhum desses instrumentos forem ali alinhados, a gente pode fazer perguntas. Eu trouxe um pouquinho das perguntas que nós costumamos, no nosso dia a dia aqui, fazer para guiar o paciente nessa fala, né, nesse conteúdo que ele nos traz. O que dá significado à vida dele? Não é? O que significa? O que faz sentido para você? É seu filho, é seu trabalho, é seu marido, é sua história, é a natureza? O que faz sentido, né? O que ajuda a lidar com os problemas? Cada um de nós tem aqui uma fórmula de como lidar com os problemas. Alguns ficam calados, outros ficam mais falantes, algumas pessoas não sossegam enquanto não fazem. Como é isso? De que forma é isso, né? Se existe alguma crença cultural que pode ter impacto no tratamento, não é? Aqui, muitas vezes, eu vou citar um exemplo que pode ser bem interessante. Nós, às vezes, atendemos pacientes que precisam tomar transfusão de sangue, não é? E eles ficam muito receosos, muito tensos com tudo isso, e fala, nossa, eu vim até aqui, nunca precisei disso, eu vou precisar disso agora? É tão difícil para mim. E uma vez uma paciente falou assim, mas eu valorizo tanto o sangue que corre nas minhas veias, e eu vou ter que misturar o meu sangue com o sangue de outra pessoa? O que isso vai impactar na minha essência? No meu pensar, como é que eu vou viver sabendo disso? Não é? Para ela, aquela questão era muito importante. Laços de sangue eram muito importantes. Entender o que significa aquilo é muito importante. Entender, como a colega Bruna disse, as etapas, o calendário de algumas religiões são tão diferentes do comum. Aprender, acolher sobre isso, né? Fazer com que o paciente saiba, entenda, sinta que você sabe a respeito disso e que você está ali para acolher muito bem esse momento, essa característica dele. Então, essa pergunta, ela dá chance, dá margem para respostas relacionadas a aspectos muito importantes do paciente, né? Pacientes que são testemunha de Jeová, a gente precisa ter um entendimento exatamente do porquê eles têm as restrições que têm, né? E que eles fiquem bem e se sintam confortáveis e tenham espaço para falar a respeito disso. E não só espaço, o espaço aqui para nós significa respeito também. E no caso de pacientes não religiosos, né, porque algumas pessoas ainda acreditam que a única via de pensar ou falar sobre espiritualidade ainda perguntando a religião. Não é? Mas para os que dizem, e eu achei interessante, né? Uma vez uma aluna falou assim, então, eu fui fazer aquele questionário, aí de cara ele me quebrou o questionário. Eu falei, mas como? Eu perguntei qual a religião dele, ele falou que não era religião. Ele não tinha religião, aí não deu conta de seguir o questionário. Eu falei, ai, então vamos lá, vamos pensar quando o paciente não tem religião. As respostas que eu coloquei anteriormente ajudam, auxiliam, né, a gente a conhecer qual a visão de mundo daquele paciente, né? Que é aquele que tem a sua espiritualidade não baseada ou não escoada através de uma religião, mas essa abordagem inicial a gente tem que compreender qual é a importância da questão espiritual do paciente, né? Como que ele se coloca, né, como é que ele já se posicionou como não tendo religião, mas
como ele se coloca em tudo isso, né? E aí você percebe qual o recurso que ele dispõe para que a gente possa trabalhar, né? E as consequências positivas, saber onde estariam aí o mecanismo de defesa, a força desse paciente para lidar com tudo isso, né? Aqui é o desafio. A gente precisa estar bem próximo, né, de tudo que a gente fala sobre espiritualidade para poder fazer bem tudo isso daí. Muitos estudos, né, falam da relação entre espiritualidade e saúde. No entanto, a gente sabe pouca coisa sobre os fatores que intermediam essa relação, né? E embora a gente não consiga determinar exatamente o que pode ser, a gente sabe hoje, comprovadamente, que a espiritualidade tem sim um impacto na saúde. Estudos já mostram, de forma bem, né? Aquela coisa eu já posso provar cientificamente, isso é bom, né? Que exercícios de atividades espirituais, a oração, rituais, enfim, eles influenciam psicodinamicamente através das emoções positivas, como a esperança, o perdão, a autoestima, o amor, né? Sugerindo que tais emoções podem ser importantes para a saúde mental em termos de possíveis mecanismos psiconeuroimunológicos e psicofisiológicos. Aqui eu vou abrir um parêntese e fazer aqui um gancho bem interessante. Eu trabalho com pacientes oncológicos há mais de 20 anos, e quando a gente estuda a respeito do câncer, a gente já sabe que as questões emocionais, elas influenciam muito no surgimento do câncer. O câncer, a causa do câncer, ela é multifatorial, ok? Sabemos disso. Mas as emoções fazem parte desse conteúdo de uma maneira que eu poderia dizer atualmente está fazendo uma fatia boa dessa conta aí, né? E atualmente nós temos passado muita coisa, o mundo está vivendo muita coisa. Eu quero deixar aqui um recado, né? A gente precisa parar e pensar a respeito das nossas emoções, da nossa vida, né? A vida está passando muito rápido, né? Ontem eu ainda consultei minha colega, né? E a respeito de uma coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, porque eu acho importante. Quando a gente se torna psicólogo, ao longo do tempo da vida da gente, existe uma coisa importante que a gente vai ouvindo muito durante a nossa formação, né? A fala é a seguinte: como é que você aguenta fazer o que você faz? Como é que você consegue separar as coisas? Como é que você consegue não se envolver? Não é? E as pessoas perguntam bastante, admiradas, né? Tudo aqui, como é que você, né? É assim, a formação de um profissional da saúde, né, especificamente do psicólogo, é feita por muitas coisas. A técnica, o aprendizado, tudo aquilo que você escolhe viver, não é? Tudo aquilo que você escolhe aprender, a quem você se dedica. E também a gente aprende que as minhas dores são minhas dores e as dores do outro são outras dores. Eu tenho que estar aberta à vida do outro, à vivência do outro, não é? Muito obrigada.